Pessoal, boa tarde, sou o Otávio, sou Corporate Advisor no Itaú BBA. Prazer estar aqui com vocês hoje. A gente está com a Cláudia Antunes, que é a Head de Novos Negócios da LIC. E nós estamos também com o Thiago Merli, que é líder de inovação na Itaú Digital Assets. A ideia hoje aqui é um bate-papo com vocês, comentar um pouco do que é a visão deles, o que eles têm visto com relação ao mercado de tokenização no Brasil, casos de uso, o que tem sido feito, experiências boas, ruins, e tentar olhar um pouco para frente e entender o que serão os próximos passos desse mercado. Aí a primeira pergunta aqui acho que é um pouco um exercício de futurologia. Perguntar para vocês o que vocês imaginam que é o futuro da tokenização, seja no Brasil, seja do ponto de vista de infraestrutura e seja do ponto de vista de produtos. Querem começar? Quer começar? Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Queria agradecer o Itaú BBA. E olhando um pouquinho assim para o futuro, a gente tem que revisitar um pouquinho o passado, né? Eu entrei nesse mercado em 2019, quando tudo era mato, né? E a tokenização era uma grande novidade para todo mundo e foi um desafio muito grande fazer as pessoas entenderem para que ia ser usado, né? E aí a gente viu de lá para cá vários tipos de uso da tokenização. A gente viu direitos autorais de música sendo tokenizado, obra de arte sendo tokenizado, a gente viu o próprio mecanismo de solidariedade da FIFA, dos jogadores serem tokenizados, e se a gente olhar, parece muita coisa, mas é só o começo, né? Então, a infraestrutura de blockchain permite que a gente tokenize tudo, né? Tudo pode ser tokenizado, é que nem tudo faz sentido ser tokenizado, né? Então eu acho que as possibilidades são infinitas e eu acho que a gente tendo aí para frente, né? A agenda do Real Digital andando, o céu é o limite. Aqui é o Thiago Merli falando, prazer enorme estar aqui, zerei a vida de estar aqui, adoro esse evento. Acho que a gente consegue trazer um pouco de alguns exemplos financeiros também. Então, uma coisa que a gente percebe é que o próprio regulador está incentivando a inovação, está fomentando esse mercado e trazendo exemplos aqui de investimento, citando o CVM e Bacen aqui, né? A debênture tokenizada, o token de crowdfunding, né? Então a gente percebe que os próprios reguladores estão testando e sentindo como é que funciona esse ecossistema. Super importante isso. O estímulo vir do próprio regulador, né? E obviamente, né, para os players que estão ao redor, eu sempre digo isso, pode ser que eu diga isso mais de uma vez aqui, a missão é sempre remover essa fricção que existe, né? Existe uma fricção entre o Web 2 e o Web 3 aqui, e é sempre importante a gente focar em como remover esse tipo de fricção. Merli, vou continuar contigo aqui. Você falou um pouco de vencer fricções. E a gente do Itaú, acho que a gente é convidado diariamente em várias oportunidades, seja em produtos já estabelecidos ou novos produtos, em pensar um pouco diferente, né? E tokenização, obviamente, é um dos caminhos que a gente tem seguido para alcançar esses objetivos. Eu queria que você contasse um pouco, assim, como a tokenização muda o jogo, como que ela pode transformar o nosso mercado, e olhando um pouco para frente, assim, o que precisa para a gente caminhar rumo a um mercado mais leve, um mercado mais inteligente. Legal. Acho que o ponto importante aqui, quando você fala da remoção da fricção e olhando para o futuro, né, é como o Itaú consegue, olhando para como o Itaú se insere nesse ecossistema. Então, eu citei a questão da remoção da fricção, mas eu olho não só a questão da inserção, mas como eu escalo nesse mercado. Então, olhando para uma solução, por exemplo, de custódia, trazendo a segurança, trazendo a familiaridade, uma jornada fluida para o seu cliente, eu dou esse passo para o futuro. Lembrando que quando a gente fala do futuro tokenizado, não existe mais futuro. Tudo está tokenizado, né? Eu gosto muito do exemplo de games, né? Esse negócio de skin, de jogo, cara. Cara, isso é um token, né? Se você perguntar para uma criança pequenininha, olha, aquela skin do jogo tal, não, eu compro, eu peço pro meu pai a minha mesada e compro aquele negócio tal, não sei o quê. Então, eu acho que esse é um grande passo. E o outro, como eu já citei, o próprio regulador ele já está fomentando isso, né? Então a gente pega, por exemplo, o exemplo do Lift Challenge, do outro painel que foi citado aqui, né? O Itaú participou com 3 projetos de piloto lá.
justamente para ajudar a fomentar esse mercado e olhar o quanto, por exemplo, a iniciativa de Real Digital ajuda a catalisar esse poder de transformação que a gente fala do mundo tokenizado aqui, né? E como eu abro portas para possibilidades. Ouvi aqui também em outro painel, olha, a gente pode começar a pensar em DeFi. Agora, o como, o tempo vai dizer, os demais pilotos vão dizer e o desenvolvimento do trabalho vai dizer. Não, legal. Acho que você podia contar pra gente também como que é teu dia, assim, como que você pensa, como que você encaixa o token numa rotina de produto, de facilitação, o que você enxerga, pô, chega 9 horas da manhã no banco, o que você faz, assim? Essa eu vou pedir pra Cláudia falar também, tá? Mas como head de novos negócios, ela vai falar muito bem também aqui, mas eu acho que o grande desafio hoje é como eu consigo pensar em um novo produto, uma nova experiência dentro dessa jornada, só que ainda buscando estar aderente à regulação, ainda tendo a possibilidade de consultar o regulador e entender como é que isso funciona. Então, para quem está acompanhando o mercado, CVM vai ser super ativos aqui nesse contexto, né? Através de informativos, através de projeto de lei para ser aprovado em junho, aliás, lei assinada para ser aprovado em junho, né, para passar a valer em junho. Então, acho que a gente tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas muitas possibilidades ali em relação a novos produtos. Mas, indo direto para a resposta da sua pergunta, o grande desafio é esse: como é que eu consigo, dentro de um ambiente regulado, trazer a provocação da inovação, do fracionamento, da internacionalização do investimento e trazer o acesso para as pessoas ali. Bacana, eu tenho o prazer de fazer a cobertura da LIC, então, assim, invariavelmente a gente está se falando e está conhecendo um pouco mais do que eles têm feito, do que eles querem fazer, esse papel de inovação, esse papel de provocação que muitas vezes vocês trazem, não só por uma área de estrutura dentro do banco, mas também para a gente como provedor de ferramentas para vocês. E aí, Cláudio, queria te perguntar, assim, o que você enxerga que é a missão da LIC? Assim, o que vocês enxergam como o seu to-do do mercado? Assim, por que vocês existem? Olha, eu acho que a grande missão da LIC é oferecer a infraestrutura de blockchain para o mercado, né? A gente quer ser a ponte é o token, né? Mas a gente quer prover essa tecnologia fazendo a conexão. Hoje eu atendo empresas de médio porte, securitizadoras, fundos, que na verdade querem achar um meio mais leve de como acessar o mercado, a outra ponta, né? E eu acho que esse meio é a tokenização, né? A tokenização nada mais é do que a representação do próprio ativo na blockchain, é o próprio ativo digitalizado. Então, dentro do nosso token, então todas as regras do próprio ativo, então todas as regras de distribuição, você não precisa mais daquelas estruturas pesadas, né? Ou a empresa represar grandes volumes de ativos para ir para um FDIC, enfim. E a tokenização é justamente esse caminho, né, de deixar o acesso mais fluido, mais fácil. E a beleza disso é que chega na outra ponta de forma fracionada, né? Então você, do ponto de vista do investidor, está super diluído, né? Se acessa diversas pessoas com tamanho do bolso que a pessoa tiver, né? O token na LIC, por exemplo, começa a partir de R$25. Então, você dá acesso para as pessoas comuns investirem em tipos de ativos que hoje não estão acessíveis para elas. É muito bacana, assim. Acho que você pudesse contar também um pouco da pergunta que eu fiz para o Merli. O que é teu dia, assim? O que te desafia? O que falta para a gente atingir um mercado tokenizado? Eu acho super importante o que você falou, principalmente no ambiente tech que a gente está conversando um pouco aqui, essa questão da pulverização, né? A gente tinha, em regra, são emissões gigantescas, emissões de mercado de capital de dívida, emissões super estruturadas, e acho muito bacana isso que vocês trazem um arcabouço leve, né, para esse tipo de oferta. Então conta pra gente, o que você acha que falta ainda para a gente no Brasil? Olha, como eu disse na primeira pergunta, né, eu entrei nesse mercado em 2019, né, e eu vi que já evoluiu muita coisa até hoje, mas eu acho que ainda falta a gente disseminar mais o conhecimento, né? Acho que as pessoas precisam ter mais acesso
a informação, quais são os benefícios da tokenização de fato, quais são os benefícios de estar utilizando a infraestrutura de blockchain, que ela é segura, que ela é imutável, que ela dá acesso a diversas pessoas, que lá na frente, quando tiver o real digital, você vai poder fazer como você faz hoje com as criptos, né? Você vai poder escolher onde você vai liquidar o seu token, você vai poder colocar ele na sua wallet, você vai poder, enfim, eu acho que as possibilidades que vão se abrir são inúmeras, mas o meu dia a dia, acho que o grande desafio é as pessoas vêm procurar a gente, primeiro porque elas têm uma dor, que elas acreditam que através da tokenização vai ser solucionada, e muitas vezes sim mas a gente ainda tem um desafio muito grande regulatório. O regulador precisa entender melhor, ali que anda de mãos dadas com o regulador, explicando para ele as funcionalidades da rede como um todo, e a gente precisa de um espaço onde a gente vai ter como tokenizar mais coisas, né? E é justamente que vem daí, desse lugar do regulador estar junto da gente. Não, bacana, você comentou bastante, acho que os dois comentaram, na verdade, sobre os desafios regulatórios e de fato, acho que é um passo super importante que a gente precisa dar. Obviamente não é fácil, mas por isso tem pessoas tão boas assim como vocês liderando essas frentes. E contando um pouco da nossa parceria aqui, Merli, a gente tem o desafio do regulador, de um lado. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, o boom das criptomoedas que aconteceu nos últimos anos, nos últimos meses. A gente teve quase que uma overdose de informações sobre criptoativos, ativos tokenizados, seja para games, seja para arte, seja para vários mercados. Mas eu queria entender de você o que falta pro investidor, para a pessoa, qual que é o papel do Itaú, o que a gente pode fazer como youtuber aqui para desenvolver esse mercado, tanto do lado da regulação, quanto do lado do captador, ali, do estruturador, mas também da ponta investidora. O grande segredo aqui, eu divido em 3 pilares, né? Education, comunidade e jornada. Vou dar um exemplo para os 3. Em relação à education, acho que tem que ser uma preocupação do Itaú, e eu vejo isso como uma preocupação latente no mercado, é que o Itaú ele tem essa preocupação de educar para dentro e para fora. Então, quando você fala educar, olha, como que eu educo o meu cliente, como funciona meu produto, quais são as características, como eu educo para dentro do banco, por exemplo, olha, quais são as áreas que vão lidar com esse novo produto, com essa nova forma de fazer negócio. A gente está falando de Web3, a gente está falando de uma forma diferente de olhar para ativos, por exemplo, né? Então, essa questão da educação é super importante e, com certeza, o Itaú está investindo muito nisso para trazer isso para o dia a dia dos nossos clientes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a jornada. Então, quando a gente fala de o segundo é a comunidade. Quando eu falo da comunidade, e trazendo um pouco do exemplo da comunidade gamer, né? É essencial para as marcas ter essa a comunidade ao redor dessa marca, né? E fomentar essa comunidade. Por quê? Porque é dela que virão seus feedbacks rápidos. O tal do errar rápido, aprender rápido, né? Ele é fomentado demais por essa questão da comunidade que está ao redor da sua marca, né? E eu pego a carona com os gamers, né? Porque é justamente de lá que vem um exemplo muito forte dessa ligação com a Web3, né? E que o mercado financeiro está bebendo dessa fonte. Então, olha, como o segundo grande pilar aqui comunidade. Fomente a sua comunidade, forneça informações para ela e, óbvio, né? Colha os feedbacks. Eles são super sinceros e vão trazer super valor para sua marca. E o terceiro pilar é a jornada. E aí eu vou dar um exemplo. Vou usar a Claudinha como exemplo aqui. Vamos falar de jornada. V-Bucks e Roblox, né? Para quem tem filho, para quem gosta de game. Cara, essa molecada que já está utilizando Roblox, os V-Bucks do Fortnite, essa geração ela já está treinada na Web3. Então vamos pensar o seguinte: o filho da Cláudia aqui que pede mesada para ela, para comprar lá os tokens, quando ele chegar na vida financeira ativa, ele já vai saber trabalhar com Web3. Ele sabe trabalhar com token, né? Trocar o token por uma criptomoeda, por um criptoativo, é simplesmente uma diferença de ativo aqui, né? E quando a gente olha para as outras gerações, né? Então, para a minha, para as anteriores, enfim, o grande diferencial aqui é como eu, Banco Itaú, vou saber lidar com essas gerações. Então, olha, eu sei que a geração de
da garotada já vai chegar treinada, mas e quem não está treinado? E para os meus clientes institucionais, como é que eu vou trazer essa informação? E para os meus clientes pessoa física, meus clientes pessoa jurídica? Então, quer dizer, essa preocupação de você ter e se preocupar com a jornada dos clientes, ela é essencial. Então, a soma desses 3 fatores vão fazer toda a diferença para o final do produto, para a entrega de valor que ele vai trazer. Muito bacana. E agora você, Cláudia, conta um pouco para a gente assim, o que você tem visto de ativos sendo tokenizados, e conta pra gente como que a Alix se insere nisso, assim, qual que é o diferencial de vocês e o que vocês buscam entregar pro teu, seja pro teu cliente, seja pro teu investidor, ali pro teu stakeholder. Também, como eu falei no início, assim, a gente vê muitas possibilidades de tokenização, né? Na verdade, a infraestrutura de blockchain te dá inúmeras possibilidades. Mas é aquele negócio, que adianta eu ter um token se eu não vai poder ser negociado, né? Então, a gente procura olhar para ativos que a gente consegue, de fato, colocar todas as regras dentro da blockchain e fazer uma distribuição, né? Então, dentro do nosso token, então todas as regras do ativo, nós não temos área de back-office, tudo acontece com a tecnologia. O próprio blockchain é que faz o pagamento das remunerações, as liquidações, nas datas previstas, está tudo programado, né? Então, a gente olha para ativos que hoje acabam sendo negociados através de securitizadoras, empresas que provavelmente têm uma carteira ali de recebíveis, que queira tokenizar, né? E aí a gente faz a tokenização, e a magia disso você não muda o valor do ativo, né? Quando você tokeniza, você permite com que a outra ponta compre fração desse ativo. Então, ele não se altera, né? Só que você consegue dar acesso para essas pessoas entrarem lá para poder comprar a fração ideal dela, a partir de R$25. Então, hoje a gente é uma ferramenta para o mercado de capitais. Tá? Então, são empresas que querem usar outra ponta, e o benefício de tudo isso, da tecnologia, é que ela é 24/7, né? Obviamente que a gente tem a outra ponta ali dos recebíveis esperando a compensação bancária e tudo mais, mas se você olhar para a tecnologia, a beleza disso é que ela opera a qualquer horário, qualquer dia da semana. Quando você bem entender, você pode ir lá na rede, né, ou no caso na LIC, e fazer a movimentação que você idealizar. Acho que essa é a grande beleza. Não, bacana. Hoje vocês têm um produto e uma estrutura muito focada em mercado de capitais, acho que natural, onde existe um ambiente regulatório mais confortável, onde faz muito sentido, justamente por conta de tudo isso que a gente está falando, de você ter volumes muito grandes, um mercado muito ilíquido, pouquíssimas pessoas negociando esses ativos. Então, eu particularmente vejo a tokenização como um item indispensável para o mercado local, se ele quer se tornar um mercado líquido como mercados mais envolvidos, como o mercado americano, por exemplo. A gente focou aqui hoje muito a discussão de ativos de mercado de capitais, ativos financeiros, ativos de captação para empresas. Assim, está no roadmap de vocês buscar outros ativos, por exemplo, seja ativos agro, commodity, algo nesse sentido, ou não? Vocês acham que a missão da LIC é a captação de mercado? Ou você não pode contar para a gente também, né? Tem essa questão. Eu acho que aqui ainda tem um desafio regulatório, né? Que a gente precisa superar. Eu acho que, por isso que eu acho que é importante também, a missão da LIC é estar junto do regulador, porque uma hora que você tem um selo de um regulador, te dá muitas possibilidades de trabalhar dentro de um ambiente que seja ele de sandbox, enfim. Então, e aí a gente pode olhar para qualquer mercado, né? A gente pode olhar para a questão de carbono, crédito de carbono, a gente pode olhar para, enfim, tudo que tiver, que fizer sentido para a gente tokenizar e poder dar o acesso para essas pessoas na outra ponta participar dessa distribuição, eu acho que é o que a gente vai focar, né? Hoje a gente está muito empenhado em desenvolver esse mercado. Acho que a grande missão da LIC é desenvolver esse mercado, sim, apoiar os reguladores, disseminar conhecimento, trazer os emissores para dentro, para a gente poder ter
poder escalar, né, a operação? Acho legal, por parte do regulador, com certeza, mas por parte também do mercado, que a gente vê um ambiente de cooperação muito grande, né? A gente vê, mesmo fora do regime de sandbox, assim, qualquer questão que vocês têm, eu vejo isso é uma visão de quem vê de fora, mas eu vejo uma disposição muito grande dos dois lados, então não sei nem se são dois lados, ou enfim, das duas partes aí, em trabalharem juntos para atingir um objetivo comum, que é, no fundo, tornar o mercado mais democrático, de alguma forma. E seguro, né? Quando você tem ali alguém olhando, também traz mais segurança para os investidores, né? Então, eu acho que é benéfico. Não, legal. Aqui, Merili, a gente teve nos últimos meses alguns eventos não tão felizes, seja em bancos, sim, bancos. A gente teve a SVB que teve um estresse de liquidez. A gente teve corretoras de criptoativos também com estresse de liquidez. E essa é uma pergunta que a gente, como banco, faz, o mercado como investidor faz, vocês se fazem diariamente lá na LIC. Como a gente pode trabalhar, a gente Itaú, como que a gente pode trabalhar para trazer não só a segurança, mas a percepção de segurança que é necessária para fomentar esse mercado? Legal. Me pegou nessa, né? Mas vamos começar aqui. Acho que é muito legal falar disso, porque o Itaú é uma empresa centenária, né? Então, pelo fato de estar exposto à Bolsa de Valores de Nova York, então ele tem que seguir determinados tipos de padrões aqui, né? Basileia, Sarbanes-Oxley, né? Então, o Itaú, naturalmente, ele tem um processo de produção de software muito robusto, né? Então, acho que isso é super importante aqui, olhando para um produto financeiro, indiferentemente se eu estou falando de Web 2, Web 3, né? Acho que então ele traz muito essa robustez, né, para os produtos financeiros que ele oferece, né? A outra questão, trazendo para a segurança, né, que você trouxe, blockchain, a própria criptografia que está por trás da tecnologia que está rodando ali em relação à custódia de criptoativos, de tokens, ela já traz um pouco dessa segurança. E ela é acrescida, por exemplo, de princípios como Privacy by Design, a questão poxa, me fugiu a palavra ali, do aceite que as pessoas precisam dar para que você utilize os dados delas da LGPD. Então, quer dizer, então ele se cerceia muito desses guardrails, né, dessas diretrizes para desenvolver e entregar o melhor software para o cliente. E aí, olhando para a questão de criptoeconomia, né, tem algumas coisas que estão sendo discutidas, por exemplo, no infralegal da lei de criptoativos, mas então, na largada, ele já se preocupa com isso. Por exemplo, segregação patrimonial. Então, olha, se você tem uma conta lá e tem X mil reais nessa conta, esse valor está reservado, ele é seu, né? Então, quando eu trago isso para a questão de cripto, que é um dos fatores sendo discutidos na lei, olha, na largada, eu já vou te prover essa segregação patrimonial, que ela é super importante, né? Que na verdade, a gente fala muito de segurança, né? Mas, no final, eu troco segurança por confiança, né? A segurança ela é muito sobreposta pela confiança que as pessoas têm na marca. E por isso que eu reitero, né, que no final é super importante você fomentar a comunidade que está ao redor da sua marca. Reitero isso. Acho que essa segregação entre segurança e confiança é muito legal. Acho que tem bastante... acho que já vi alguns artigos nesse sentido, discutindo justamente isso, assim. Não basta ser seguro, né? As pessoas têm que se sentir seguras para utilizar a tecnologia. Principalmente quando mexe com bens, principalmente quando você mexe com os ativos financeiros de alguém. E você trouxe alguns aspectos que eu confesso que não tinha tão claro para mim, mas de fato são verdade. Assim, acho que quando a gente preparou a pergunta, que a gente pensou muito nessa questão da liquidez, mas também tem os desafios de LGPD, tem os desafios de própria estrutura, desafios de fraude, desafios são inúmeros, né? Transparência, principalmente. E agora, mais especificamente, assim, com relação ao trabalho do Itaú, você vê uma movimentação no sentido de trazer um pouco dessa robustez que o nome traz para a frente de criptoativos? Sem dúvida. O Itaú já se posicionou publicamente em relação a trazer um conceito que a gente gosta muito de usar, particularmente, nós chamamos de Hi-Fi, que é Hybrid Finance, né? Que é justamente onde a gente consegue gerar o valor olhando para finanças tradicionais e mirando e fazendo essa ponte, né, com a questão de descentralização, com a questão da Web3, né? Então, como nós podemos, como Itaú, sermos essa ponte, né?
E um exemplo disso é justamente oferecer, por exemplo, né, uma custódia, um lugar, uma wallet, onde as pessoas, os clientes institucionais, lembrando que a gente está falando de todos os perfis de cliente aqui, ele tem a confiança de guardar as criptos dele, como ele já faz hoje com o real, com o dinheiro que ele deixa guardado aqui. Então, eu acho que essa relação é super importante, né? E como a gente consegue agregar valor ao ecossistema, a Claudia falou mais de uma vez aqui, olha, de mãos dadas ali com o regulador, porque no final está todo mundo buscando a melhor experiência para o cliente, né? Então, como que eu consigo fazer isso? Dentro da regulação, gerando valor para o meu cliente e, obviamente, fomentando cada vez mais aquela questão que eu trouxe da confiança, né? Super importante isso. Legal. Se você puder contar um pouco dos seus desafios também, assim, quais são medidas aqui, se você puder contar um pouco na prática, o que vocês trazem como pontos seguros aqui, como portos seguros para a estrutura? Olha, a LIC preza muito, a gente tem uma área de compliance que é muito forte. A gente pesa muito pela questão de PLD, que é a lavagem de dinheiro. Todos os emissores passam por um processo de onboarding também, onde a gente faz uma análise prévia também de quem são os emissores e quem é que está acessando do outro lado, né, na ponta de investidores que no final do dia podem se servir tanto das criptos, porque hoje a LIC tem uma plataforma de negociação de criptomoedas, e também dos tokens, né? Então, eles fazem um onboarding na LIC, e do meu lado aqui, a gente brinca que são empresas segregadas, né? Tem a Tokenize, que é a magia, né? A infraestrutura que faz a tokenização, que transforma esse ativo real num ativo digital, e aí a gente tem que colocar ele para ser distribuído em alguma prateleira, né? Hoje, por coincidência, é a LIC, mas no futuro pode ser quem tiver já utilizando a mesma rede, tiver adaptado, né? E aí a gente poderia estar distribuindo os tokens em outros lugares também. Não, tomara que seja uma delas, né? Já está sendo. Com certeza. Com certeza. Tomara. Não, vai ser. Meli, acho que para a gente encerrar aqui, voltar um pouco aqui para a primeira pergunta. Você vê novas tecnologias sendo... na verdade, com certeza, como você vê as novas tecnologias sendo usadas dentro da estrutura de segurança? Legal. Boa pergunta. Eu venho de dentro do Itaú de uma área de tecnologias emergentes, né? Então, desde 2016, o Itaú está olhando para a blockchain, né? Que é uma tecnologia nova que tem a ver com essa questão da criptografia e tudo mais, né? Então, trazendo esse aprendizado que eu trago de lá, né? Eu entendo que sim, elas vão fazer parte do nosso dia a dia. É uma questão de muito pouco tempo, como eu tive a chance de ver, né, o blockchain passar por todas as etapas ali, né? Ele teve um momento de prova de valor, de você identificar os melhores cenários ali que aquela tecnologia podia trazer, até ele achar o seu modelo de negócio, que agora viraram vários modelos de negócio. Então, e agregado à questão de blockchain, eu quero trazer mais 2 exemplos. Então, olha, quando eu falo, por exemplo, de segurança, cara, criptografia quântica é uma outra tecnologia que vai estar atrelada a esse ecossistema que a gente está falando aqui, né? Se eu estou falando de ter uma moeda soberana emitida digitalmente, como é o caso do real digital, por exemplo, e que provavelmente vai ser emitida em blockchain, eu também tenho que ter uma criptografia, que é uma tecnologia que seja quântica, né? Que garanta que ninguém vai conseguir quebrar ali os segredos daquela moeda. E olhando, por exemplo, para Zika Proof, enfim, existem diversos tipos de tecnologia que vão, no final aqui, se agregar para, de novo, sempre com o objetivo de gerar valor para a jornada final do cliente. Na verdade, a tecnologia pela tecnologia, ela não para de pé. Então, por isso que eu gosto muito de usar o exemplo do blockchain, né? Ele teve seu momento ali de teste. Olha, vamos experimentar, né? Agora você vê o passo ao contrário, né? Os próprios reguladores montando seus próprios sandboxes aqui, né? Chamando as pessoas, inclusive está aberto, né? O Bacen acabou de reabrir aqui, abriu um outro lote aqui de pilotos, né? Para focar no real digital. Então, quer dizer, estamos no momento perfeito para justamente treinar, inclusive testar um pouco dessas tecnologias ali. Pessoal, muito bacana, muito obrigado. Obrigado, Cláudia. Obrigada a vocês. Meli, obrigado. Obrigado, também. Grande prazer, gente. Obrigado mesmo. Então, até a próxima. Vamos aproveitar o evento. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.